vocês? Eu sou a professora Sandra Tibiriçá, estou aqui como docente da Universidade Federal de Juiz de Fora e muito feliz de ter aceito esse convite feito pela Educação Permanente do município de Juiz de Fora, da Secretaria Municipal de Saúde, para a atenção primária. Esse é um movimento bastante importante porque ele também faz parte do Plano Municipal pela Primeira Infância, que é um documento que muitos de vocês já devem estar sabendo, que estamos construindo em muitas mãos, com os vários setores no município de Juiz de Fora. E esse documento, ele prevê uma atenção integral à criança de 0 a 6. E como nós estamos num momento muito propício para conversar sobre esse assunto, que é a identificação e prevenção dos quadros respiratórios em crianças de 0 a 6 anos, este foi um convite feito pela Secretaria Municipal de Saúde, especialmente pela Dalila, a quem eu agradeço pessoalmente, para que a gente possa conversar um pouquinho com vocês, com toda a equipe, e o que nós da atenção primária podemos fazer para reduzir todos os processos de internação, um aumento de número de vagas em UTIs e em leitos de enfermaria, e que sabemos que a atenção primária tem um papel fundamental nessa ação. Então, eu convido vocês a estar conosco nesse momento e vamos conversar, então, com os nossos objetivos. Os nossos objetivos são discutir os principais quadros respiratórios no ambiente em crianças de 0 a 6, analisar os sinais de alarme para encaminhamento ao serviço de emergência e compreender o papel da vacinação e como nós podemos otimizar essa vacinação no nosso município. Como é de conhecimento de todos vocês, os sinais de um quadro respiratório na criança, eles são muito óbvios, né? Então a gente vai ter inicialmente a febre, muitas vezes coriza, espirro, tosse, queda do apetite e dependendo da gravidade do quadro, esses sintomas eles são mais exacerbados ou não. O que não é muito óbvio para alguns vírus, que às vezes alguns vírus respiratórios, eles começam até parecido com a dengue, só com a febre, com prostração, com mialgia, que é a dor no corpo, e depois que vem os quadros respiratórios. Por isso que às vezes a gente confunde, muitas vezes, quadros respiratórios que nem sempre são tão óbvios na sua fase inicial. Mas todos vocês estão acostumados a ver esses quadros, tanto em adultos quanto em crianças. Dentro dos processos de doenças respiratórias, as mais frequentes são os resfriados, as gripes, as bronquiolites e muitas das comorbidades que são evoluções dessas primeiras 3 doenças que eu disse. Então, muitas vezes as otites que vêm a seguir são quadros por conta de um resfriado comum, que a criança produziu uma quantidade grande de secreção e evoluiu para otite. Assim como as sinusites, as amidalites e as pneumonias. Então, otites, sinusites, amidalites e pneumonias, que normalmente são quadros bacterianos em crianças acima de 2 anos, né? Porque as amidalites são muito virais abaixo dos 2 anos, eles são muitas vezes secundários aos quadros respiratórios virais, os resfriados, as gripes e as bronquiolites. E por conta disso, o nosso encontro de hoje, ele vai ter um foco nessas 3 patologias, os resfriados comuns, as gripes e as bronquiolites, ok? Em outra oportunidade, caso vocês tenham interesse, a gente pode abordar os outros temas. Então, vamos começar pelo mais comum de todos, que são os resfriados. O resfriado comum, todos nós já tivemos um na nossa vida. Ele é causado por um vírus que chama-se rinovírus. Então, os sintomas são leves, uma coriza, uma cefaleia, uma dor de cabeça leve, uma dor no corpo, a febre normalmente é baixa e dura em torno de 3 a 5 dias. Geralmente, o resfriado comum, ele não impede nenhuma criança de ir para a creche, de ir para a escola e nem nós adultos de trabalharmos, né? A gente vai estar congestionado, espirrando um pouquinho, daí a pouco você consegue viver sua vida tranquilamente com o resfriado comum. Mas agora a gente tem também o Covid levando ao resfriado comum. Então, não só o rinovírus, que é o carro-chefe
causador do resfriado comum, o Covid hoje é também um causador. Então a gente nem sempre mais vê o Covid como a gente viu na pandemia, com a febre alta, às vezes ele vem somente como um resfriado comum. Então precisamos nos atentar para esses cuidados, né? E aí, quando a gente fala do resfriado, a gente observa que a febre é um pouco baixa. E eu trouxe um slide para vocês verem, né? Do tamanho da febre, o quanto que a gente tem que se preocupar. Porque a febre, normalmente, para as mães, é um sintoma que representa um grande medo. Por que motivo? Porque algumas crianças, mesmo com febres baixas, podem desenvolver crises convulsivas. E aí isso geralmente é um pânico, especialmente se a mãe já teve alguma experiência prévia com algum sobrinho ou com algum filho. Então a gente tem que manejar a febre. A febre não é uma doença, a febre é um sintoma. E a gente só maneja a febre por conta do desconforto que a febre traz para o nosso organismo. A gente sabe que temperaturas até 37,8, 38, até 38,5, elas têm uma função de defesa, porque elas impedem a multiplicação de vírus e bactérias no nosso organismo. Mas então por que a gente trata? Porque ela traz um desconforto, porque a criança que já está prostrada às vezes fica um pouco mais prostrada, e porque a gente não sabe quem é que vai desenvolver uma crise convulsiva febril. Então é de comum acordo na nossa sociedade, nem sempre respaldado pela ciência, que a gente deva tratar febres acima de 37,8. E é isso que a gente faz. Abaixo de 37,8, a gente normalmente não trata a febre. A principal forma, né, de tratar a febre é o uso de antitérmicos, que a gente vai falar um pouquinho aí pra frente. Então a gente considera febre entre 37,8 para cima, e aí a gente tem febre alta acima de 39,5, e a gente tem uma temperatura normal considerada de 36 a 37,5. Observem que algumas viroses, até o resfriado comum, ao invés de febre, pode levar a uma hipotermia, que é uma temperatura mais baixa, abaixo de 35 graus. Isso especialmente em doenças, crianças com alguma doença de imunossupressão, né, que ela já tem uma patologia prévia de imunossupressão, e idosos. Idosos também fazem temperaturas mais baixas e às vezes estão infectados. Então, não se atentem somente com a temperatura alta. Prestem atenção também na hipotermia. Daí a importância da gente verificar os sinais vitais em todo o usuário do sistema nosso que chega para o atendimento. E aí nós temos a febre, quando presente baixa, o estado geral do vírus, do rinovírus e do resfriado comum é muito bom, vai ter corizas e espirros. Então o tratamento, como a gente disse, é basicamente o antitérmico. E aí a gente precisa saber, sempre perguntar na unidade básica, se a pessoa, se for dar um antitérmico na unidade básica, se ela tem alergia a alguma coisa. Então a gente sabe que algumas pessoas têm alergia a ibuprofeno, têm alergia a novalgina, né, a dipirona. A gente tem 3 antitérmicos disponíveis no nosso meio para utilizar, que é o paracetamol, que é o Tilenol e outros aí.